Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero trazer aqui mais uma reflexão da palavra de Deus, um versículo que nós pregamos muito no culto ao ar livre, mas que neste momento vai servir muito para nós cristãos que servimos ao Senhor Jesus. Livro de João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Jesus disse: Eu sou o caminho. O homem sem o Senhor Jesus Cristo, seja cristão ou não, que não segue a vontade de Jesus, está perdido. Está como um cego, querendo guiar outro cego neste mundo e sem achar a direção. Jesus diz aqui na sua palavra: Eu sou o caminho. Quando Jesus Cristo fala de caminho aqui, ele não está falando da BR, nem da rua, nem de caminho de roçado, nem de vereda. Nada disso. Quando Jesus diz: Eu sou o caminho, ele está falando de direção. Ele está falando de alvo. Ele está falando de meta, de projeto. Se você vier para mim, se você der ouvido à minha palavra, eu vou te dar direção, porque eu sou o caminho que você deve seguir. E muitas das vezes nós queremos seguir o nosso caminho, a nossa direção. E certamente, no meio deste caminho, ficamos perdidos. Mas Jesus disse: Eu sou o caminho certo, a direção certa. E se você seguir na direção que eu te der, tu estarás na verdade. Porque eu sou a verdade. E muitas das vezes, quando nós seguimos o caminho, a direção nossa, nós se enganamos com nós mesmos. E às vezes damos ouvidos à proposta de caminhos que alguém coloca para nós como proposta. E no final nós vemos que é enganoso, que é mentiroso. Mas Jesus diz: Eu sou o caminho e a verdade. Ou seja, se você seguir na direção que eu disser, eu duvido que você se engane, se decepcione. Porque o meu caminho, a direção que eu tenho para a tua vida é tão certo que não há mentira e nem decepção. Só há verdade. E eu sou a vida. Quando Jesus diz que é o caminho, ele diz que é a direção que nós devemos seguir. Ele diz a direção qual nós devemos seguir. Quando ele diz que é a verdade, ele diz que não há decepção se nós seguirmos nesse caminho que ele disser. E quando ele diz que é a vida, ele fala de satisfação, da vida satisfatória. Se nós seguirmos o caminho, a direção que ele disser, e andarmos nessa verdade, seguro nessa verdade, nós teremos a vida satisfatória. Está escrito lá em Isaías capítulo 53. Verá o trabalho das suas mãos e ficarás satisfeito. Por quê? Porque você seguiu a trilha de Jesus. Porque você seguiu o caminho que Jesus disse para você. Muitos homens na Bíblia foram felizes porque seguiram o caminho de Jesus. E o caminho de Jesus é o chamado. O caminho de Jesus é o projeto que ele tem para nós. O caminho de Jesus é a missão de vida que ele quer que nós faça na terra. É propósito para o qual nós nascemos. Eu sou o caminho, eu sou a direção. É eu quem vou dizer para você qual é o caminho que você deve seguir. E muitas das vezes aparecem pessoas com propostas. Pessoas usadas pelo inimigo com propostas. Proposta de salário, para desviar nós desse propósito de Jesus. E às vezes nós trocamos a missão, às vezes nós trocamos o chamado por causa de salário, por causa de propostas que outra pessoa veio até para nos tirar do foco. Mas Jesus brada nesse exato momento: Filho, filha, eu ainda sou o teu caminho. Se tu retornares a fazer o que eu mandei você fazer, tu encontrarás a verdade e a vida satisfatória. Porque ninguém
vem ao Pai senão por mim. Ninguém alcançará, aleluia, a satisfação da sua vida. Qual é a maior satisfação da vida? Se encontrar com o Pai lá no céu. Então, ninguém encontrará a maior satisfação da vida sem seguir a direção de Jesus. Eu sou o caminho, quer dizer, a direção, o alvo, o projeto, o sonho, o plano, a arquitetura que você tem que seguir. E se você seguir nesse caminho, você encontrará a verdade. Não vai ser decepcionado, não vai viver uma vida de engano. E por fim, a vida. Eu também sou a vida satisfatória que você tanto procura, que você tanto quer. Que às vezes a pessoa toma caminhos diferentes que não foi o que Deus disse, o que Jesus disse. Ele tem até bens materiais, mas não tem satisfação. Mas Jesus disse, se você seguir no meu caminho, você encontrará a vida satisfatória. Porque eu sou o caminho e a direção para a tua vida. Ele fala essa palavra tanto para cristão como para não cristão. O caminho certo do ser humano é seguir a vontade de Jesus. Jesus é a vida satisfatória. Jesus é aquele que quando nós seguimos a sua liderança, quando nós vamos sendo guiados por Ele, nós encontraremos a vida de paz, a vida de sossego, a vida de satisfação, a vida de alegria, a vida de prazer. Então Jesus, tudo que Jesus quer é que nós não saia fora desse caminho, dessa direção que Ele tem para nos dar, porque nós vamos viver fora da verdade, com engano, com decepção e com frustração. Mas até hoje o Senhor diz aqui em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém encontrará a vida satisfatória nesta terra se não seguir a minha direção. Que Deus abençoe a cada um de nós. Ficamos com esta palavra para a nossa edificação espiritual, em nome de Jesus. Cuido de você nos mínimos detalhes. Eu faço e desfaço só pra te alegrar. Eu abro e fecho a porta no tempo certo. Se for preciso